Glória a Deus. Querido, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no salmo bastante conhecido, que é o Salmo 23. Nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo 6. Salmo 23, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 23, versículo 6. Certamente a bondade e o amor leal me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Talvez na sua versão da Bíblia diga: certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Quero convidar você a fechar os teus olhos e baixar a tua cabeça mais uma vez. Nós vamos orar. Deus bendito, somos gratos a Ti pela Tua palavra, Senhor, que foi lida nesse momento. Somos gratos a Ti, ó Deus, pela Tua graça maravilhosa manifesta aqui nessa manhã. Somos gratos a Ti, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, sustentado a nossa fé, sustentado a nossa vida. Somos gratos, ó Pai, porque verdadeiramente a Tua palavra, ela é viva, eficaz, capaz de trazer cura, transformação, graça aos nossos corações. E é diante dessa palavra, Pai, que nós abrimos o nosso coração nessa manhã. É diante da Tua palavra, Pai, que nós pedimos que o Senhor ministre aos nossos corações. Que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, possa iluminar as nossas mentes, fazer resplandecer sobre nós a luz da Tua palavra e do Teu Evangelho, a ponto de nós nos tornarmos praticantes dessa palavra e não apenas ouvintes, para a honra e glória do Teu nome. Querido, por um instante, ainda com seus olhos fechados e com a sua cabeça baixa, eu queria convidar você a fazer a sua oração pessoal agora. Queria pedir para você, pedir para o Senhor falar com você nessa manhã. Diga assim ao Senhor: Pai, eu entrego o meu coração a Ti. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã. Talvez você chegou triste, cansado, ansioso. Talvez você tenha chegado aqui com o seu coração aflito. Então, diga isso ao Senhor. Ou talvez o contrário. Talvez você chegou aqui hoje num dia muito especial, vivendo um tempo abençoado, com o seu coração eufórico, cheio de alegria. Eu quero que você entregue isso ao Senhor agora. Fala isso para Ele. Fala: Deus, meu coração está dessa forma. E eu não quero perder a Tua palavra, perder aquilo que o Senhor quer ministrar ao meu coração. Então, fala ao meu coração, ministra ao meu coração. Quero pedir para você também abençoar a minha vida. Pedir para o Senhor usar a minha vida para falar com você nessa manhã, em nome de Jesus. É assim que oramos, Pai, agradecidos por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós vivemos num tempo em que parece que a gente está sempre correndo, sempre na correria. Eu posso afirmar que essa semana você falou com alguém: e aí, como é que você está? E a pessoa respondeu: estou na correria. Não é verdade? Talvez você mesmo tenha falado isso para alguém. Se você parar para pensar, a sensação que domina as nossas vidas, ou a maioria de nós, não é no dia a dia, não é uma sensação de paz, mas é uma sensação de estar sendo perseguido, de maneira implacável até. Pensa nisso. Você vai acordar amanhã de manhã, como você acordou na segunda-feira passada, e parece que você já acorda de manhã, que você já está atrasado. Parece que você já tem que sair resolvendo as coisas, fazendo as coisas, tomando decisões. E eu já falei dos 3 que a gente tem lá em casa. E aí, irmãos, tem que correr para levar na escola, e você arruma um, desarruma o outro, você arruma o cabelo de um, desarruma o cabelo dos outros 2, e não sabe onde está a meia, e a meia está na frente do cidadão, mas ele não conseguiu perceber que estava ali, e você já vai correndo, e vamos. Essa semana eu compartilhava com a minha célula, e eu não sei como é que é na sua casa, irmãos, mas na minha casa é muito difícil a gente passar pelo teste do vambora. Na sua casa é assim? Quando você chega e fala assim:
Vamos embora? Quando você chega e fala assim, vamos? Irmão, parece que quando você fala isso, vamos? Eu não sei o que acontece, mas eu acho que acontece um levante de Satanás nesse momento. Aí é uma criança correndo para cada lado, e a criança que estava com tênis, ela não está com tênis mais. A criança que estava com camisa já não está com camisa mais. A que estava com o cabelo penteado não está com o cabelo penteado mais. Eles falam assim, gente, eu só falei uma palavra, vamos. E parece que o caos tomou conta de todo o ambiente. Então parece que a gente vive nessa sensação de loucura. Parece que a gente vive nessa sensação de estar correndo. E você que não tem filhos, e você acha que você está na correria agora, eu conto ou você conta, irmãos? Amados, nós corremos muitas vezes dos prazos ou atrás dos prazos no nosso trabalho. Corremos dos boletos que não param de chegar. E muitas vezes, queridos, estamos fugindo também, correndo também do nosso próprio passado, das memórias, dos erros que cometemos, do medo de fracassar no futuro. Para muitos de nós, queridos, viver parece que é olhar constantemente pelo retrovisor da vida, tentando escapar das sombras que muitas vezes não nos deixam em paz. Então, quando nós abrimos a palavra de Deus no Salmo 23, e nós temos aqui o rei Davi falando, um homem que literalmente passou anos da sua vida fugindo de inimigos em cavernas, em desertos. É como se ele pegasse a câmera da nossa vida, que está focada em todas essas coisas que estamos vivendo, e ele redireciona para um outro lugar. Ele vira para um outro ângulo. Porque no versículo 6, no Salmo 23, amados, ele encerra o seu poema, que talvez seja o mais famoso de toda a Bíblia, com uma declaração forte. Ele diz, certamente a bondade e o amor leal me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, ou na casa do Pai, para sempre. Irmãos, você presta bem atenção aqui. O Salmo 23, ele não termina com uma cena estática. Ele termina com uma perseguição. E você diz, perseguição, pastor? Sim, eu já vou falar sobre isso com você. E mais uma vez, Davi está sendo perseguido. Como nós muitas vezes somos perseguidos no nosso dia a dia. Pelo medo, pela ansiedade, pela correria que nós acabamos de descrever aqui. Só que dessa vez não são os seus medos, não são as suas lutas, não são as suas aflições que estão no encalço do rei Davi. Ele está sendo perseguido, mas ele está sendo perseguido por aquilo que ele chama da bondade de Deus e do amor leal de Deus, que na sua Bíblia pode estar traduzido como misericórdia. Queridos, a vida cristã, a vida que nós vivemos, não é a história de você correndo atrás de Deus, até ficar exausto na superfície da religiosidade. Não é você correndo atrás de Deus, tentando cumprir com rituais, com coisas específicas, para que você possa chegar em algum lugar ou receber alguma bênção. Não. A vida cristã é a história de Deus caçando você, de Deus indo atrás de você, de Deus querendo te levar para lugares mais profundos de intimidade, para lugares mais profundos de experiência com Ele. E para a gente entender um pouquinho melhor o que essa caçada implacável significa, nós precisamos olhar para os 3 elementos finais desse salmo. Então,
A primeira coisa que eu queria destacar para você é a natureza dos caçadores que Davi menciona no versículo 6. Davi diz que existem duas forças que o perseguem: a bondade e o amor leal. Talvez na sua Bíblia esteja escrita a bondade e a misericórdia. Amados, a bondade de Deus. O que é a bondade de Deus? A bondade de Deus é a provisão dele para tudo aquilo que você precisa. A bondade de Deus é a mão de Deus que sustenta a sua respiração. É a bondade de Deus que coloca pão na sua mesa. É a bondade de Deus que coloca força nas suas pernas para você caminhar. É a bondade de Deus que cuida dos seus passos, que cuida do seu dia a dia. Essa é a bondade de Deus, porque Ele é bom. Ele está conosco em todo o tempo. Você crê nisso? Porque Ele é bom. Ele está conosco em todo o tempo. Mas a segunda força, queridos, essa segunda força é quando Davi fala a respeito do amor leal de Deus, que na maioria das Bíblias é traduzido como misericórdia. Queridos, a palavra original aqui é a palavra hesed do hebraico. E hesed, ele significa também misericórdia, mas ele vai além da misericórdia. O hesed significa bondade, benignidade, fidelidade. Então o que Davi está querendo dizer aqui, queridos, é que a bondade e o hesed, ou seja, a bondade e um amor que não é um amor mecânico, que não é um amor passageiro, que não é um amor condicional, está perseguindo você todos os dias da sua vida. A bondade de Deus e o amor leal de Deus estão atrás de você todos os dias da sua vida. É o amor de aliança de Deus. É um compromisso, amados, inflexível. É um compromisso inquebrável. É um compromisso, como uma canção que cantamos, faz tempo que a gente não canta, ousado amor. É um amor ousado. Hesed não olha para a sua performance como crente. Hesed não olha para aquilo que você está fazendo, ele olha para a promessa que Deus fez a você através de Jesus. Na prática, amados, a bondade de Deus supre as suas necessidades, mas o hesed perdoa os seus pecados. Na prática, a bondade de Deus cuida das suas mãos, mas o hesed cura o seu coração. A bondade de Deus te dá o pão de cada dia, mas o amor leal, o hesed de Deus, te convida a sentar à mesa para comer esse pão, mesmo quando você não merece. A bondade de Deus, ela te protege da tempestade lá fora. O hesed de Deus acalma a tempestade dentro do seu coração. A bondade de Deus abre as portas para oportunidades na sua vida. E o hesed de Deus mantém a porta da salvação aberta, mesmo quando você falha e mesmo quando você acha que não merece. Querido, escute bem aqui. Deus não enviou a ansiedade. Deus não enviou o medo para perseguir você no seu dia a dia. Ele mandou, vamos dizer, 2 dos seus melhores guardiões, que é a bondade e a fidelidade, para escoltar você, para ir atrás de você, todos os dias da sua vida. E eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, será que a correria do nosso dia a dia,
Será que essa sensação de estar sempre correndo, de estar sempre fugindo, não faz com que a gente fuja também dessa realidade da bondade e do amor leal de Deus, que também estão nos perseguindo no nosso dia a dia? Mas existe uma segunda coisa que eu preciso destacar para você aqui. É a intensidade dessa busca. Porque sabe, querido, quando a gente lê esse salmo, certamente a bondade, a misericórdia, certamente a bondade e o amor leal, essa versão que eu li aqui, que diz o amor leal, é a NVI, nova versão internacional. Quando a gente lê isso, certamente a bondade e o amor leal me seguirão todos os dias da minha vida, a gente acha que são duas sombras, duas forças que estão simplesmente caminhando ali atrás de nós, junto com a gente. É Deus indo junto, não é? Tem até gente que acorda de manhã e fala: vamos junto, Deus, que eu estou saindo, vamos lá. E parece que a força e a bondade e o amor leal de Deus, eles estão ali te acompanhando. Mas na verdade não é isso que o salmista está querendo dizer. Ele usa uma palavra aqui, amados, que é a palavra hadaf do hebraico. Você sabe o que essa palavra significa? Quando ele diz, me seguirão, a gente olha para isso e a gente acha que eles estão acompanhando a gente. Mas o que Davi quer dizer é que eles estão perseguindo você. Essa é a força desse verbo que Davi usa, o hadaf. Ele diz, certamente a bondade e o amor leal estão perseguindo você, estão correndo atrás de você. E amados, o que reforça essa ideia é saber que essa mesma palavra é usada, por exemplo, quando um exército está em fuga e tem um outro exército correndo atrás. Você percebe a força disso? Você percebe a grandiosidade disso? Sabe, queridos, Davi está colocando algo para nós aqui que é verdadeiramente revolucionário. E sabe por que é revolucionário? Porque a graça de Deus, ela não é uma graça passiva. Ela não é uma graça que está simplesmente sentada numa praia, observando você, andando ali na beirinha do mar, esperando você mergulhar. Não. O hesed de Deus, o amor leal de Deus, ele está ativamente procurando por você. A fidelidade de Deus, ela está à sua procura, à sua busca, te perseguindo. Irmãos, isso é forte demais. Sabe por quê, querido? Porque quando você acorda, sei lá, numa terça-feira chuvosa, sem vontade de orar, se sentindo um cristão medíocre, a bondade de Deus já está lá com você, mesmo você vivendo esse sentimento e essa situação. Querido, quando você cai naquele mesmo pecado, pela milésima vez, e você tenta se esconder de Deus, no escuro da sua vergonha, é o hesed de Deus, é a fidelidade de Deus, é o amor leal de Deus, que arromba a porta da sua culpa, e vai atrás de você para te trazer de volta. Queridos, quando você e o seu cônjuge, você e a sua esposa, você e o seu marido, tem aquela briga terrível, e parece que um muro de silêncio e orgulho é construído ali entre vocês, e a frieza entre vocês está forte. O hesed de Deus atravessa essa parede para sussurrar reconciliação, perdão, renovação da aliança. Porque o amor, a fidelidade de Deus
está sempre atrás de você. Quando você perde a paciência com seus filhos, grita quando não deveria, e vai dormir à noite se sentindo ali talvez a pior mãe ou o pior pai do mundo, afogado numa sensação de fracasso. Escute bem o que eu vou dizer a você. Mesmo nessa situação, a bondade de Deus vela, zela, cuida do sono dos seus filhos. E o Hesed de Deus cura a nossa insuficiência. Quando você sente que a sua fé ficou rasa, quando você sente que está vivendo apenas de aparências, na superfície de uma religiosidade, sem uma profundidade real, é o Hesed de Deus que mergulha fundo para te resgatar dessa mediocridade espiritual. E o salmista diz que a bondade e o amor leal nos seguirão, nos perseguirão, correrão atrás de nós todos os dias. Você ouviu isso? Todos os dias. Vira para a pessoa que está do teu lado aí e fala para ela: todos os dias, irmão. Todos os dias. Sabe o que significa choro? Sabe o que significa todos os dias, irmãos? Significa que a bondade e o amor leal de Deus estão atrás de você nos seus dias de choro. Significa que a bondade de Deus e o amor leal de Deus estão atrás de você nos seus dias de falha, nos dias em que você não se sente bem. Significa que a bondade de Deus e o amor leal de Deus está atrás de você nos seus dias de luto, está atrás de você nos seus dias de vitória, e que essa caçada ardente de Deus por você não tem folga, Ele não para, Ele está sempre lá, sempre lá. E em terceiro e último lugar, essa caçada, ela tem um destino. Você conseguiu ver na sua Bíblia qual é o destino que essa caçada tem? Sabe, irmão, todo caçador tem um propósito. E nós precisamos entender aqui as rotas das perseguições da nossa vida. Quando é a culpa que te persegue, o destino é a condenação. A culpa está te perseguindo. Então existem muitas coisas que você já não consegue fazer mais como fazia antes. A culpa está te perseguindo. Então você não consegue mais pensar com clareza em determinadas situações, porque aquilo fica na sua cabeça. Eu não devia ter feito aquilo, eu não devia ter feito aquilo. Então, quando a culpa te persegue, por causa de alguma coisa que você fez, por causa de algo que aconteceu, o destino é condenação. Quando a ansiedade te persegue, o destino é o colapso. E eu não sei você, mas a ansiedade, ela é um dos nossos grandes inimigos. E eu posso falar pessoalmente, é um dos meus grandes inimigos. E acredite, irmão, quando eu digo a você que quando a ansiedade te persegue, o destino é o colapso da sua vida pessoal, da sua vida familiar, do seu trabalho e de tudo aquilo que te cerca. Quando a comparação te persegue, o destino é a inveja, o destino é o vazio existencial. Quantas e quantas pessoas no nosso mundo de hoje não sabem mais quem são de verdade? Ficam rolando o feed do Instagram, vendo a vida de outras pessoas, vendo aquilo que outras pessoas mostram, e se comparam, e sentem no seu coração
essa sensação de comparação. A minha vida, olha, terrível. A vida dessa pessoa, maravilhosa. A minha vida, meu Deus. A vida dessa pessoa, aí sim. Isso vai encher o teu coração de inveja. Isso vai encher o teu coração de amargura. A ambição desenfreada te persegue. O destino para isso é a exaustão. É o vazio existencial. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Além de todas essas perseguições que você está sofrendo, e que eu estou sofrendo também, existem duas forças que estão te perseguindo hoje: a bondade e o Hesed de Deus. E se você abrir o seu coração para a bondade e para a misericórdia e para a fidelidade e para o amor leal de Deus nessa manhã, eles querem te conduzir para um lugar que se chama a casa do Pai. A casa do Pai. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Irmão, a bondade de Deus e a misericórdia de Deus, eles não estão te perseguindo para trazer culpa, para trazer condenação, para prender você, talvez, numa masmorra de castigo, não. O pastor, o bom pastor, que Davi inicia dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, envia a sua bondade e a sua misericórdia para nos trazer de volta para a sala da comunhão. Sabe por quê, querido? Porque a casa do Pai não é um tribunal frio. A casa do Pai é um lugar de intimidade profunda. A casa do Pai é um lugar onde o pão é partido e onde o cálice transborda. A casa do Pai é o lugar onde Ele te chama com a sua bondade e com a sua misericórdia para fazer você se assentar à mesa e participar de um banquete, não como convidado, mas como filho. Ele quer que você pare de mendigar as migalhas da aprovação do mundo e que você venha se banquetear com o Cordeiro. É um chamado, amados, para sair do raso e para navegar pelas águas mais profundas de um relacionamento genuíno com o Pai. É você abrindo o seu coração, entendendo que nós passamos e vivemos essa sensação de estarmos sendo perseguidos, mas que ao mesmo tempo que estamos sendo perseguidos por essas grandes lutas que muitas vezes nos tomam, a bondade e o amor leal de Deus estão sempre ali, nos perseguindo a cada momento e a cada instante. E a minha pergunta para você, amados, é: quem você vai deixar te alcançar a partir de agora? Nós passamos tanto tempo fugindo. Como eu disse no início, existem pessoas aqui que estão olhando no retrovisor da vida para as coisas que viveram no passado, fugindo delas, fugindo de situações terríveis que você já não gostaria mais de lembrar. Mas no silêncio da sua mente existem algumas vozes, algumas forças que estão tentando te alcançar hoje. Duas dessas forças você já conhece: é a bondade e o Hesed de Deus.
E o meu desejo de oração, amados, nessa manhã é para que você deixe a bondade de Deus e o amor leal de Deus tomarem conta de você e do seu coração. Mas como eu disse, existem vozes que estão tentando te alcançar hoje. É a voz da ansiedade. A voz da ansiedade que sussurra no seu ouvido durante o dia ou na sua insônia à noite, dizendo: olha, o tempo está acabando. Você não vai dar conta. O seu futuro vai ser um desastre. Não vai dar certo. E talvez você esteja ouvindo essa voz. Mas eu quero dizer algo a você, querido. Logo atrás, correndo mais rápido, correndo com mais força, está a bondade de Deus, declarando: o seu futuro está nas minhas mãos, eu sou o bom pastor e nada lhe faltará. Pode ser que você esteja ouvindo a voz da culpa. A culpa que sussurra no seu ouvido: olha, você fez de novo. Você não tem conserto. Você não tem jeito. Deus vai desistir de você, ou Deus já desistiu de você. Mas rompendo essa escuridão, vem o hesed de Deus, a fidelidade de Deus, inquebrável, meio que gritando a plenos pulmões: a minha misericórdia se renova sobre a sua vida a cada manhã, e a sua dívida, os seus pecados já foram afogados no mar do esquecimento. Talvez você esteja ouvindo a voz do cansaço na vida a dois. A voz do cansaço no seu relacionamento conjugal, que murmura muitas vezes ao teu coração: o seu casamento esfriou de vez, não tem mais jeito, é melhor cada um seguir o seu caminho. Mas daí, amados, vem o hesed de Deus, correndo na frente, dizendo: eu sou o Deus que faz novas todas as coisas. Onde restavam apenas cinzas, eu sopro vida e trago beleza. Deus pode fazer um exército renascer. Talvez você esteja ouvindo a voz da inadequação, apontando o dedo para você a respeito da criação dos seus filhos, dizendo ao teu ouvido, dizendo ao teu coração: eles estão se perdendo. O mundo vai engoli-los. E a culpa é sua. A falha como pai e mãe é sua. Mas eu vou dizer uma coisa a você: a bondade de Deus corre mais rápido, te persegue mais rápido e declara para você: seus filhos são minha herança antes de serem seus. É o Senhor, é o amor leal do Senhor, dizendo a você: a minha mão não encolheu para salvá-los e guiá-los. E sempre há uma possibilidade de recomeçar. É a voz do cinismo espiritual, que muitas vezes chega para você e sopra o teu coração e sopra a tua mente, dizendo: você nunca vai passar disso. Você nunca vai crescer mais. A sua fé sempre será rasa desse jeito. No primeiro vento você vai cair de novo. Mas o sussurro do Espírito Santo sopra de maneira irresistível sobre as águas, declarando sobre a sua vida: venha comigo. Há profundidades no meu amor que você ainda nem começou a conhecer e a explorar. Amados, escute bem aqui o que eu vou te dizer. Chegou a hora de você parar de fugir dessas vozes. Chegou a hora de você permitir que o seu coração
seja alcançado pela bondade e pelo hesed do Senhor. Chegou a hora, queridos, de você parar de viver fugindo da culpa, fugindo das expectativas, fugindo do passado. E eu sei, querido, que há pessoas aqui nessa manhã que estão com o seu coração exausto, que estão se afogando no raso, que estão tentando controlar a própria vida, tentando resolver os próprios problemas na sua própria força, tentaram carregar a ansiedade do futuro sozinhos, e agora estão se sentindo cansados. Mas hoje, o Senhor da glória está aqui, não com um cajado disciplinador, mas com um cajado para te resgatar. Sabe por quê, querido? Porque o amor leal de Deus, o hesed de Deus, te encontrou neste lugar, nessa manhã. Encontrou o teu coração, encontrou a tua vida. E o amor leal de Deus está de braços abertos para você. Você que pode estar cansado de viver na superfície, cansado de fugir, e você pode querer finalmente se render a essa graça. E você pode dizer: Deus, eu quero mergulhar nas águas mais profundas do teu amor. Talvez você possa dizer nessa manhã: Senhor, eu paro de correr. Eu paro de correr e eu deixo a tua bondade e eu deixo a tua fidelidade me alcançarem e curarem a minha vida, a minha família, o meu casamento e a minha mente. O amor leal de Deus está ministrando algo ao seu coração nessa manhã. Eu queria chamar o pessoal do louvor aqui à frente nesse momento. E eu queria dizer algo a você, querido. O amor leal de Deus, a bondade de Deus, estão perseguindo você. Talvez as situações que você está vivendo no seu dia a dia, e nós citamos algumas aqui: a correria, muitas vezes a impaciência, a ansiedade, o medo, são vozes que te perseguem. São vozes que muitas vezes podem estar falando mais alto do que a bondade e o hesed de Deus sobre a sua vida. E se você vai se posicionar nessa manhã, se você vai dizer assim: Senhor, eu vou parar de correr, eu vou deixar a tua bondade, eu vou deixar a tua fidelidade, eu vou deixar o teu amor leal me alcançarem e curarem a minha vida, e curarem a minha família, e curarem o meu casamento, e curarem a minha mente. Nós temos alguém aqui que vai abrir o coração para o Senhor nessa manhã e dizer: eu vou parar de correr, eu vou parar de correr, eu vou parar de ouvir essas vozes. Sabe, irmão, não importa o que você fez essa semana, não importa quão terrível pecado você tenha cometido, não importa a distância que você sinta em relação a Deus, o hadaf de Deus, a perseguição amorosa de Deus, te trouxe até aqui nesse exato momento, para você ouvir que a bondade e o amor leal dele estão com você todos os dias da sua vida, e que é ele quem não te desampara jamais, e que é ele que está ao seu lado sempre. E que antes que venha uma situação difícil, problemática, a fidelidade de Deus já está lá. Muitas vezes é a gente que não viu, muitas vezes é a gente que não percebeu, é a gente que ficou ouvindo essas vozes.
e não viu que a bondade de Deus, e não viu que o amor leal de Deus já nos alcançaram. E se eles nos alcançaram, Ele já está fazendo algo novo. Então, irmão, eu quero te convidar nessa manhã para você vir a águas mais profundas, na presença do Pai. Sabe por quê, querido? Porque a casa do Pai está com a porta aberta, a casa do Pai está com a mesa posta, e o Pai diz: vem, vem, vem a mim, não fuja mais. Entrega esse casamento nas mãos de quem pode curar. Para de tentar resolver do teu jeito. Entrega essa luta nas mãos de quem pode salvar, prover. Entrega essa ansiedade nas mãos do bom pastor. Deixa o amor leal de Deus lavar o teu coração e a tua mente nessa manhã. E é por isso que eu queria convidar você a se colocar em pé no seu lugar nessa hora. E se de fato e de verdade, querido, você vai se posicionar nessa manhã, e você vai dizer: as vozes estão lá, as vozes estão lá, mas o amor leal de Deus é maior, mas a bondade de Deus é maior. Enquanto nós cantamos, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir até aqui à frente. E eu quero convidar também os pastores, os presbíteros, para orarem pelo esse povo que estará aqui entregando o seu coração ao Senhor. Querido, a casa do Pai está com a porta aberta, com a mesa posta, dizendo a você: vem. E eu te convido agora, sai do teu lugar e vem até aqui à frente, simbolicamente declarando ao Senhor que aquelas vozes, elas podem continuar lá, mas a partir de hoje, a voz que vale é a voz da bondade, a voz da fidelidade, a voz do amor de Deus, que nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Aleluia. Enquanto cantamos, querido, saia do seu lugar e venha até aqui.